Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou gravando esse vídeo porque a gente já está um tanto atrasado para o lançamento do Hardcore 6.0. Mas como o pessoal vem me procurar no privado, perguntando quando é que eu vou lançar, quando é que vai sair o Hardcore 6, eu estou montando, né, liberando esse vídeo apenas para dar um preview, ok? Para mostrar que o tempo que a gente está, entre aspas, né, atrasando a liberação é por um grande motivo. Né? O Hardcore tá recebendo inúmeras melhorias nessa próxima versão. Ok? Então, assim, ó, eu quero também solicitar, tá, pedir desculpas ao pessoal de fora do Brasil, tá? Porque a gente está montando, tá, ó, esse áudio aqui, ó, em português, tá? Esse vídeo vai estar com áudio em português, mas como sempre eu vou estar usando o Google Translate, tá? Para mostrar basicamente, tá? O que está sendo referenciado, né? Das melhorias, tá? Que estão sendo desenvolvidas dentro do Hardcore, para que o pessoal de fora do Brasil possa entender, né? Apesar do áudio estar em português, ok? Vale lembrar que isso aqui é apenas um preview, ok? Então, assim que a versão realmente for disponibilizada, vai demorar um pouquinho, tá, gente? Mas assim que ela for disponibilizada, tá, vão ser montados, tá, ó, vão ser montados novos vídeos tutoriais, tá? Vai ter muita coisa ainda para ser adicionada para ajudar ainda mais no desenvolvimento de aplicações web com o Delphi, tá? Então o Hardcore ele já traz uma facilidade enorme, já entrega, né, uma gama de recursos enorme, tá? Versões diferentes para quem quer usar o mínimo, né, dos recursos do Hardcore ou quem quer explorar realmente todo o seu potencial. Então é um produto que ele agrega e serve para qualquer usuário, tá? Aquele que quer criar tudo do zero, tá? Ou aquele que não quer criar tudo do zero. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Gostaria de lembrar, tá, que quem tiver com licença vencida, gente, me procura no privado, tá, para a gente fazer a renovação, tá, e você poder garantir o recebimento da versão 6. Você que ainda não tem um Hardcore, tá, você ainda não compreendeu, tá, os benefícios que o Hardcore tem para te oferecer, me procura no privado, tá, que eu te dou toda a explicação, tá, tento realmente mostrar os benefícios, tá, que você pode obter no desenvolvimento, né, na migração de suas aplicações VCL usando o Hardcore. Tá? Bom, gente, então vamos começar falando. Eu não vou falar de tudo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que a lista de melhorias, de novos recursos que o Hardcore 6 vai entregar é enorme, tá? Muita, gente, muita coisa, muita novidade, muito recurso novo, tá? Correções, óbvio, né? Cada versão, algum usuário detecta alguma coisinha, a gente vai lá e faz, né, os ajustes, ok? Mas essa versão ela está repleta de recursos novos, tá? E de melhorias. Tá? Então, assim, a documentação da versão 6 ela vai ser, eu vou usar o termo refatorado. Tá? Então, muita coisa vai ser melhorada. Os tópicos, né, vão ter uma ordem reposicionada para garantir um fluxo de leitura mais adequado e muita coisa ainda vai ser adicionada. Okay? Teremos mudanças no RC Wizard. Tá? O RC Wizard, né, vai ter agora melhorias, tá? Que antes, quando você criava projetos, tá, com outros bancos, as configurações do Vendor Home e Vendor Lib não estavam corretamente definidas. Tá? Então você vai ter essa opção aí de melhoria. O RC Elements, né, tem uma série de novidades no RC Elements, tá? Algumas padronizações, tá? E novos recursos.
tá? Então, no RC Elements nós vamos poder agora usar comentários, tá? Então, esse era um pedido já antigo do pessoal, tá? Dos usuários, tá? Que gostariam, né, de ter, tá? Dentro de algum item, né, do RC Elements, né, por exemplo, o uso de comentários, tá? Então, nós vamos poder agora colocar comentários dentro, tá, do RC Elements. O Hardcore 6.0, gente, ele vai trazer um novo padrão de layout para os campos de edição, seguindo o padrão web, tá? O padrão web. O Hardcore tem por padrão um tamanho dos campos de edição que já atendia bem a telas mobile e telas desktop, tá? Mas eu resolvi adicionar, tá, o padrão mais aproximado do que normalmente é utilizado, tá, em templates HTML, por exemplo, né? Então, se você for olhar templates HTML, né, que você vai ter disponível, né, por aí, existem vários, né, o AdminLTE é um deles, você vai ver que normalmente é utilizado um padrão com 38 pixels, tá? Então, normalmente se usa um padrão, né, de tamanho das caixas de edição de 38 pixels. Então, esse padrão ele vai estar sendo adotado, tá, pelo Hardcore, tá? Então, o padrão de 38 pixels, tá, vai ser adotado por ele na versão 6. Mas será mantida, tá, a retrocompatibilidade. Tá? Então, ó, no RC Elements, certo? Ó, você vai ter aqui a opção de selecionar, ó, o tamanho padrão anterior, tá? Ou o padrão atual, 38 pixels. Tá? Então, vai ser possível você adicionar, tá, essa seleção, né, nos componentes. Então, você vai ter aqui, por exemplo, 38 pixels, tá? Eu vou adicionar aqui um campo de edição, deixa eu trazer ele para cá. Tá, ó. Então ele vai ter esse novo padrão visual, tá? Mas você querendo, você vai poder continuar utilizando, tá? Se seus projetos estão no modelo anterior, você vai continuar utilizando o modelo também anterior, tá? Então isso aqui vai ser já uma novidade aqui da versão 6.0, tá? Do Hardcore, ok? Bom, então deixa eu eliminar isso daqui. Vamos nós, tá? O help sensível, gente, foi aprimorado, tá? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, tá? Se a gente vai fazer uma edição aqui de algum item, tá? Então você vai ter itens na sua tela. Vou, por exemplo, aqui, se eu tiver um bloco responsivo, tá? Ó, que eu tenho lá o meu atributo calls, por exemplo. Se você der 2 cliques aqui e apertar o F1, o help vai direto no assunto relacionado, tá, com o que você selecionou. Tá? Então isso aqui já vai dar uma ajuda a mais, tá, no uso dos recursos aqui do Hardcore. Tá? Vamos aqui adiante com os nossos tópicos, porque esse vídeo provavelmente ele vai ficar um tanto extenso. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o RC Codex, tá? Então eu não vou entrar em detalhes agora nesse vídeo sobre o RC Codex, mas é um novo recurso, tá? O Hardcore ele já tem uma integração de DE a nível de DFM, tá certo? E o Hardcore agora vai ter uma integração, tá, a nível de Unity, tá? Então a gente vai ter aqui, ao clicar aqui o botão direito, você vai ter a opção do RC Codex, que você vai ter recursos de conversão de código que vieram do VCL para o padrão do Hardcore, tá? Você vai poder fazer substituições de código, você vai poder fazer inserção de códigos, né, de funções que tem muitos parâmetros, tá? Então você vai ter uma série de recursos para agilizar a inserção de código, além da inserção de componentes visuais, tá? O menu dinâmico, gente, recebeu diversas melhorias, tá? Então agora nós vamos ter um parâmetro expand, tá? Você vai poder definir, tá, itens no menu que você quer que eles já abram abertos, tá? Seguindo, né, um padrão como o do próprio AdminLTE. Deixa eu dar aqui um refresh aqui no AdminLTE. E ele não está fazendo o que eu gostaria, tá? Deixa eu zerar ele aqui do começo mesmo. Live Preview. Pronto.
o Live Preview do Admin LTE, ó, ele já abre, por exemplo, o menu Dashboard, tá, ó, aberto, tá? Então, a gente agora no Hardcore vai ter essa mesma opção, tá? Eu vou acessar aqui o meu login, vou entrar, tá, ó, e quando você abrir o menu, você já vai ter aqui a mesma opção, tá, ó, na formação dos menus, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, tá, ó, só para demonstrar, basta você usar o atributo expand, tá? E aí o menu vai ser renderizado já com a opção aberta, né, já expandida, ok? Vamos adiante, tá, na nossa explicação. Nós vamos ter aqui um novo parâmetro que é o tag form. A gente sabe que as propriedades tag, né, dos componentes, elas são do tipo inteiro. Como nós temos um recurso que é muito útil, né, que é o RC Elements, que faz uso da propriedade hint, né, dos componentes, nós podemos adicionar qualquer tipo de instrução. Tá? Então, nós vamos ter agora, dentro, tá, dos formulários, vocês vão poder utilizar, tá, o tag form, tá, ó, e vocês vão poder passar um parâmetro, tá, ó, já no menu, para que esse parâmetro seja capturado na abertura desse formulário e você possa tomar uma ação, você possa tomar uma atitude, você possa fazer alguma coisa, tá, baseado nesse item aqui que a gente vai trabalhar, tá, ó. Então, ó, só para a gente poder fazer aqui uma demonstração rápida, tá, ó, eu não tô falando nem demonstração visual, mas a nível de código, tá, ó. Então, ao iniciar, tá, o seu frame aqui, por exemplo, você vai poder, ó, capturar, certo, ó, a tag string, tá? Eu vou poder pegar aqui o meu tag form e aí eu posso trabalhar, né? Se for de um tipo A, se for de um tipo B, eu posso fazer alguma ação, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar o meu tag como eu estou dizendo que eu quero iniciar isso aqui como uma edição. Então ele vai já clicar automaticamente no botão Edit, tá? Assim que eu abro, né, o meu formulário, assim que eu chamo, tá, o meu formulário, ok? Bom, nós vamos ter também o novo parâmetro getPK, tá? Isso aqui é uma novidade para aquelas tabelas que a gente tem chaves primárias compostas, mas que uma delas é o sequencial de cadastro. E essa chave não está na primeira posição, que é o padrão, né, das tabelas que o Hardcore usa. Tá? Então, foi criado um exemplo tal, baseado, né, nessa tabela aqui. Né, vocês vão ter esse exemplo. Tá, ó, os novos exemplos do Hardcore, né, são vários, tá? Mas a gente vai ter aqui um exemplo, ó, tabela com PK secundária, tá? Então você vai ter esse exemplo aqui no Hardcore demonstrando o uso do parâmetro getPK, tá? Então se eu pegar aqui, ó, getPK, tá? Ó, então eu vou ter lá um item, tá? Onde eu passo o parâmetro getPK e qual é a chave primária, tá, que eu quero capturar para utilizar como sequencial do meu CRUD, do meu cadastro. Beleza? Então isso aqui é mais um recurso que nós vamos ter dentro do Hardcore. A pesquisa, tá, ó, no menu dinâmico, agora ela está expandindo corretamente os itens. Tá? Então nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, botão pesquisa. Eu quero pesquisar por coisas relacionadas com cliente. Quando eu der o Enter, então ele vai aparecer, ó, a opção cliente, tudo que ele encontrou com a palavra cliente, com todos os itens, né, já expandidos, né, mostrando corretamente a expansão do menu. Ok? Então, mais uma melhoria, tá, que nós vamos ter aqui dentro do Hardcore. Tá? Gente, um modelo novo para o nosso menu. Tá? Isso aqui já foi uma coisa muito solicitada por vários usuários aqui do Brasil e fora do Brasil, a gente poder utilizar um modelo com o padrão micro, né? Só que nós não vamos estar usando o padrão micro do Unigui, tá? Nós vamos oferecer e entregar o modelo do Hardcore, tá? Então, assim, como todos que acompanham o projeto, nós temos no Hardcore, tá? Agora, né, teremos 3 modelos, tá, ó, de menu. Então eu tenho o Live Menu, que é essa opção
que eu clico, né? E ele vai deslizar. Nós desligando o Live Menu, eu vou ter a opção do menu acoplado, que é aquele menu que expande e retrai a tela, tá certo? E agora nós vamos ter o micro menu, ok? Então, ó, vou aqui aplicar, vou reiniciar nossa aplicação, tá? E vejamos agora, ó, nós vamos ter aqui o menu lateral, tá certo, gente? Então, ó, entrou com o mouse, ó, o menu já vai se expandir, tá? Saindo com o mouse, ele não vai estar retraindo. Nós estamos deixando isso aqui como um padrão, tá? Até seguindo modelos de templates que nós temos aí pela web, tá? E quando você quiser realmente fechar, você vai clicar aqui em cima, tá? Mas nós temos agora o modelo, tá? Ó, micro menu para a gente poder utilizar dentro do projeto aqui, né? Dentro das suas aplicações no Hardcore, ok? Bom, vamos seguir adiante. Controle de temas, tá? Ó, uma série de melhorias no controle de temas, tá? Então, como vocês sabem, o Hardcore tem um controle de temas, tá? Que, diga-se de passagem, ele oferece, tá? Uma sintonia melhor do que o padrão do Unigui. Tá? Porque, infelizmente, o padrão do Unigui, quando você muda de um tema para outro, ele altera dimensões, né, dos componentes, né? Não fica uma coisa seguindo um padrão. Tá? Então, o nosso controle de temas, nós já temos, né, vários modelos de cores, né, pré-definidas. Tá? E nós teremos agora, na seleção dessas cores, tal, nós vamos ter agora a opção de poder selecionar uma cor específica. Tá? Então, a gente vai poder, se você quiser capturar uma cor, você encontrou uma cor bacana em um template, né, na internet, e você quer usar aquela cor, basta você selecionar a cor lá no seu template, copiar para cá, que o Hardcore vai utilizar isso aqui como um padrão, né, para o seu uso. Beleza? Vamos lá, seguindo adiante. Opção para ocultar barra de scroll em mobile. Tá? Gente, vocês já devem ter visto aplicações web, quando você acessa do celular, que a barra de rolagem some, tá? E você simplesmente vai ter só o dedo mesmo para trazer, né, para movimentar lateral, horizontal e lateral e verticalmente, tá, a tela. Então nós vamos ter agora, certo, essa opção, tá, dentro do Hardcore, tá? Scroll bar hide on mobile. Então você marcou essa opção. Quando você estiver acessando a sua aplicação do celular, tá? Ele não vai exibir mais as barras de rolagem. Fica por conta de você realmente rolar com o dedo. Seguindo o padrão de muitos aplicativos que você tem aí de Internet Bank, né? Se você for observar, a grande maioria deles não exibe a barra de rolagem. Ok? Então mais um benefício aí do Hardcore. Opção para desabilitar o RC Translate, tá? Então, alguns usuários tinham me pedido isso, tá? Então, nas configurações, agora, quem não for criar aplicação multi-idiomas, você vai poder desabilitar o RC Translate, tá? Então, você vai poder desabilitar o RC Translate e ele não vai ficar processando nada, tá? De tradução, ok? Então, vocês vão ter mais essa opção aí no Hardcore para não fazer coisas que, não processar coisas que vocês não estejam utilizando, beleza? Bom, mais um recurso visual, tá, gente? Tema com a borda, tá? Ó, a borda com o mesmo padrão de cor, tá? Vamos exibir aqui para a gente ver essa diferença, tá? Então aqui eu vou ter o meu layout, tá? Ó, eu vou ter aqui meus tab sheets, tá? Ó, eu vou desativar isso daqui a gente vai já falar sobre ele, né? No próximo modelo. Simplesmente vai estar marcado aqui o use theme, tá? Vou aqui confirmar e vou acionar para a gente ver, tá? Ó. Então você vai ver aqui, ó, que agora vai ser exibida, ó, a bordazinha inferior, que antes ela ficava no tom cinza, ela vai agora acompanhar a cor do tema, tá? Então nós temos aqui alguma tela, tá? Ó, por exemplo, aqui a tela de cadastro de clientes, tá? Ó. Então, ó, ela vai ficar com a barrinha agora na mesma cor do tema, beleza? Vamos nós mais uma, tá? Ó, que foi o que eu desmarquei lá. Vamos ter agora o Tabs Button, tá? Onde a gente vai poder renderizar, tá? O nosso Page Control como sendo botões, tá?
Então, ó, marcou aqui Tabs Button, mandou aplicar. Vamos reiniciar aqui a nossa aplicação. Tá, ó, vamos ver lá como ficou. Ó. Então você vai ver agora ó, que as tabs agora elas ficam como se fossem botões, tá? Então vamos abrir aqui também o cadastro de clientes, que é a gente pode ver essa demonstração, tá? Então você vai ter aqui, ó, no formato de botões, mais uma opção, tá? De layout aí para as aplicações de vocês, beleza? Vamos adiante. CRUDs, tá? Ó. Então nós vamos ter aqui mais um modelo, tá? De CRUD adicionado ao CRUD padrão do Hardcore, tá? Onde a gente vai poder fazer a pesquisa rápida, tá? E isso vai demonstrar também o uso da nova função RC Locate, tá? Que ela vai trabalhar de forma correta com o RC Paginator, tá? Que é um recurso já antigo, né, do Hardcore, tá? Que permite, tá? Uma renderização de uma paginação melhor do que a padrão, tá? Então, quando a gente vê o Paginator padrão do Unigui, ele não tem um visual muito agradável, tá? Então, o Hardcore ele acompanha a renderização do RC Paginator, onde ele cria, né, um Paginator completamente novo, tá? Então, essa opção que a gente criou, né, dessa novo tipo de pesquisa, vai ajudar, tá, na interação, né, com o Paginator. Tá? Alguns bugs fix, tá, que foram feitos, eu não vou entrar em detalhes disso daqui, tá? Nós adicionamos uma coisa antiga que tinha passado batido, tá? Um usuário, né, o Gilberto Loz, né, fez essa solicitação e realmente era uma coisa necessária, tá? Mas é a situação da gente ter um bookmark, tá? Quando for editar os registros, tá? Então, quando a gente fizer alguma edição de registro aqui, tá? E a gente finalizar, salvar, etc., tá? Vai permanecer no registro que estava selecionado, beleza? O getPK, que a gente já comentou agora há pouco, tá? Então, isso aqui foi inserido dentro do CRUD para interagir com a opção getPK, que a gente vai utilizar lá na formação do menu, tá? Então, ele vai ter essa interação e vocês vão ter o exemplo que eu citei para poderem ver. Ganhamos agora, gente, um outro modelo completamente desenvolvido do zero, tá, de CRUD, tá? Então vamos lá. Nós temos já no Hardcore o benefício de termos uma infinidade de modelos de CRUD, como vocês já podem, né, acompanhar. Nós já temos vários modelos, certo? De botões coloridos, tal, de botões action buttons, tal, botões laterais, tal, botões superiores multicoloridos, tal, botões mais resumidos com pesquisa dinâmica, tá? Ainda temos, acredito eu aqui, um modelo onde eu posso configurar, né, com a cor padrão do tema e ainda trocar os ícones padrões, tá? Então existe já uns 5 ou 6 modelos que vocês podem utilizar, tá, de CRUD, tá? Mas agora nós vamos ganhar um CRUD completamente novo, tá? Então, ó, eu vou demonstrar aqui, ó, vou abrir aqui o novo modelo de CRUD, tá? Ao entrar no CRUD, se esse CRUD não tiver nenhum registro, ele vai exibir ó, essa telinha, tá? Isso daqui, gente, foi desenvolvido a pedido, tá? A gente foi contratado, né, por um usuário, ele queria construir esse modelo para ele, tá? E a gente adaptou todos os recursos que o Hardcore tem de CRUD dinâmico para dentro desse layout, tá? Então nós vamos ter um modelo com botões multicoloridos, tá? As opções, né, que vão estar dentro de um menu button, tá? Então nós vamos ter um ícone. O ícone que for definido na opção vai ser trazido aqui para a tela. Nós vamos ter alertas, você vai poder definir detalhes, né, do que é que significa a tela que você está criando para o usuário que está abrindo a tela pela primeira vez, ele vai ver quais são os benefícios de ter aquela tela preenchida. Você vai poder colocar tutoriais, né, você vai poder vincular tutoriais aos seus botões, tá? Você vai poder adicionar códigos de importação. Isso aqui não é um padrão que segue, tá, esse modelo. Isso aqui é apenas um botão visual, tá? Mas você vai poder fazer essa sugestão, tá? Você vai ter opções de pesquisa avançada aqui, ó, abrindo verticalmente, tá, ó, dentro desse modelo de CRUD, tá? E ao iniciar, né, o cadastro,
você vai ter aqui ó, os botõezinhos salvar, cancelar, também tudo de forma reduzida, tá? Dentro desse modelo, né, que a gente vai seguir. Dentro dessa ideia aqui, ó, eu deixei aqui também ó, o modelo que segue nesse novo CRUD, mas assumindo o padrão de cores do tema. Então você vai poder utilizar ele com botões coloridos e vai poder utilizar ele, tá, seguindo o padrão de tema. Tá? Então mudou o tema, você vai ter um novo visual. Tá, ó. Vamos ter nessa nova versão uma função do Hardcore que vai te permitir ó, gerar itens de lista com ícones pré-definidos. Inicialmente nós vamos ter aqui 5 modelos diferentes. Tá, ó, modelos com objetos e modelos com ícone, tudo seguindo o padrão de cor do tema. Tá? Então, ó, seguindo a ideia da pesquisa dinâmica, tá? Então você vai ter todas essas opções disponíveis, tá? Dentro desse modelo de CRUD. Tá? E aqui é o mesmo modelo, ou seja, dentro do modelo que nós temos, nós vamos ter 3 variações dele, tá? Onde ele já vai ter ó, botões mais resumidos ainda, tá certo? Aqui dentro. E na hora que você efetuar uma pesquisa, ó, a tela lá some e você vai ter a opção de trabalhar com ele então, com Action Buttons. Tá? Então, mais uma super novidade aí para os layouts, né, que o Hardcore oferece para você construir seus CRUDs, beleza? Bom, o MKM Validate, gente, que já é um recurso muito útil, né, dentro do Hardcore, ele vai permitir agora que você valide apenas as coisas que estão dentro de um determinado container, tá? Então imagina aqui, ó, um exemplo como esse aqui, tá? Ó, eu tenho vários blocos aqui. Se eu for chamar a minha função de validação, ele vai validar tudo que eu tiver dentro desse meu formulário, tá? Mas imagina que eu quero validar só o que tem dentro desse bloco ou só o que tem dentro desse bloco, tá? Então você agora vai ter essa opção dentro do MKM Validate que você vai dizer para o Hardcore, ó, na hora da função de validação, tá? Você vai dizer, ó, eu quero validar apenas o que está dentro do bloco tal, tá? Então mais uma melhoria, tá? De uso, né? Dos recursos do Hardcore, ok? O atributo Valid Required, né? Por padrão, o Valid Required, gente, ele sempre fica dentro do campo de edição e você pode definir se você quer ele lá no topo, se você quer ele na base, tá? E agora você vai poder vincular ele ao label, tá? Então, por exemplo, aqui mesmo a gente vê um exemplo ó, que ele está aqui na base, né? Ó, de validação, né? Ele está aqui na base do componente, ok? Então nós vamos poder agora, tá? Ó, pegando aqui o nosso modelo de CRUD novo, tá, ó, que a gente acabou de fazer um teste, eu vou poder vincular agora o Valid Required ao label, tá? Então vai ser mais um benefício, tá, que você vai ter. Então, como é que fica isso aqui a nível de projeto, tá? Ó, simplesmente o atributo que a gente vai utilizar, ó, eu estou validando aqui a minha marca para ela não ficar em branco, e eu vou usar o Valid Required e vou passar o nome do label. Tá, ó. Apenas isso já vai fazer com que a renderização ocorra, né, dentro lá do lado do label do nosso CRUD. Ok? Seguindo adiante, gente. Muita coisa, né? O collapse, tá? Por padrão, a gente sempre definia ele, o off, com um número aqui, ó, definindo qual era o height que a gente quer que o collapse fique de acordo com a abertura e fechamento. Agora nós vamos ter o atributo parent junto do atributo, aliás, nós vamos ter um sub, né, parâmetro parent no parâmetro off, tá certo? Então você colocou off parent, ele já vai automaticamente capturar o height do componente que está vinculado, né, à nossa setinha, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o modelo buttons, tá? Então, se a gente passar aqui, ó, essa setinha, ela está dentro desse bloco aqui, ó, dessa caixa aqui. Então ele vai automaticamente capturar esse height para quando você fechar, ele fechar exatamente na altura lá do bloco. Beleza? Não precisando mais se preocupar em colocar o height explícito, ok? Vamos seguindo adiante, né? O bind, gente, eu demonstrei ele, uma primeira versão, no último vídeo, tá? Então eu aprimorei, né? Já adicionei mais recursos nele, tal.
Então nós vamos ter aqui, inclusive, né, nos modelos novos, né, que nós vamos ter aqui dentro do Hardcore, tá? A gente vai ter, ó, o grid, e eu vou ter um botão Edit, e ele vai preencher automaticamente, tá? Então foi adicionado lookups, tá? Ó, foram adicionados combo box, tá certo? Ó, foram adicionados checkbox, tá? E radio group. Isso tudo aqui, gente, está sendo capturado quando eu mandei editar o registro. Eu não estou associando conteúdo nenhum, tá certo? Aos meus campos, tá? Ó, então, quando eu clico aqui no Edit, eu simplesmente vou chamar a minha função Dynamic Bind, tá? O que é que o Hardcore vai fazer? Em cada um dos campos, tal, que são campos TUnedit, não são campos DataWare, eu vou simplesmente especificar, tal, qual é o campo que eu desejo, tal, e qual fazendo aqui o uso aqui do nosso comentário, tal, field e data source, tá certo? Ó? Então eu vou ter aqui o meu field e o meu data source, de onde eu vou puxar, tá, ó, essas informações. Então, para cada um desses itens, ó, eu simplesmente, ó, vou especificar, tá, ó, aqui no Combo Box eu vou especificar quais são os valores, tá, ó, que esse Combo Box vai utilizar, tá, para que ele possa preencher de forma correta, tá, ó. A mesma coisa no nosso Radio Group, tá, ó, no nosso checkbox, tá, ó. Simplesmente eu vou ter as informações que eu quero trabalhar, tá, dentro dele, e o Hardcore vai se encarregar de preencher as informações automaticamente dentro do meu formulário. Ou seja, você vai poder trabalhar com campos que não são DataWare, você vai poder de repente usar uma API, capturar seus dados aí via JSON, associar dentro de um main table, por exemplo, tá? E jogar o data source para dentro dos componentes, e você vai ter uma edição de dados mais rápida sem usar componentes DataWare, ok? Vamos seguindo adiante. Lookup dinâmico. Gente, grandes mudanças, tá? Num dos maiores e melhores recursos que o Hardcore oferece, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ter, ó, o Lookup Lite, ele antes, né, quando ele era renderizado, ele permitia, infelizmente, um clique acidental em algum componente da tela que estivesse fora das dimensões dele. Agora isso não vai mais acontecer, tá? Então, ó, nós vamos abrir, tá, ó, um modelo aqui de lookup, só para a gente fazer aqui um teste, tá, ó. E a partir do momento, ó, você vai ver que eu passo o mouse em cima aqui dos botões, ó, e eu não tenho mais acesso, tá? Então eu tenho que, ó, clicar, certo? Ó, se eu clicar, ele vai simplesmente fechar o meu lookup, tá? Então um benefício aí para a gente evitar problemas de uso pelos usuários, ok? Nós vamos ter agora, gente, um novo parâmetro, que é o Search All, tá? Dentro de um lookup, ok? Então, assim, dentro do parâmetro de pesquisa, tá, do lookup, a gente sempre pesquisava pelo campo padrão, né? Aqui a gente determinava, né? Um campo informando, né, o que a gente queria utilizar. Agora você vai poder passar o parâmetro Search All, e ao colocar novos campos que podem ser capturados no lookup, você vai poder também automaticamente pesquisar pelo conteúdo de todos aqueles campos, tá? Então, fazendo aqui um exemplo bem rápido, tá? Ó, nós vamos ter aqui o nosso cadastro de clientes, ok? Eu vou aqui fazer uma edição. Bom, gente, então, ó, vocês vão ter aqui a pesquisa pelo código sequencial, pela descrição e, nesse caso específico, pelo código IBGE. Tá? Isso aqui já é um parâmetro, né, que é passado aqui nesse lookup, que ele faz tudo isso aqui dinâmico, né, renderiza todo esse visual de forma dinâmica. Então, ó, ao abrir o nosso lookup, nós vamos poder pesquisar, óbvio, né, digitando aqui o nome da cidade, como a gente já faz, mas a gente vai poder colocar pelo próprio código, ó, 1347, ele vai localizar também, tá? E eu vou poder colocar aqui também o código IBGE, ó, 4400, ele vai localizar. Então, o Search All vai permitir que você pesquise no mesmo lookup por todos ou quantos campos você definir na renderização,
tá certo? Daquele lookup. Então é mais um benefício também que a gente vai ter aqui dentro do Hardcore, tá? Para utilizar, tá? Com todas essas novidades, tá? Que a gente está entregando aqui na nova versão. Beleza? Muito bem. Então, ó, vamos dar continuidade aqui nos nossos itens, tá? Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos agora o parâmetro read only, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, gente, um novo exemplo, tá? A gente aqui vai falar aqui mais embaixo, mas a gente criou uma nova tela com vários exemplos de lookup, certo? Os nossos lookups agora, gente, ganharam uma infinidade de recursos, tá? Então, a gente vai poder ter agora lookups, tá? Retornando qualquer tipo de conteúdo da chave estrangeira, tá? Então, por exemplo, eu vou poder pegar aqui, ó, um retorno string, tal. Eu tô aqui com o meu limite aqui do meu Google Translate, né, já alcançado, tá? Deixa eu apagar aqui algumas coisas só para me poder escrever para vocês aqui sobre os lookups, tá? Então, ó, captura de chaves primárias de qualquer tipo, tá? String, timestamp, tá? Ou date timestamp, tá? Big int, ok? E por aí vai. Por padrão, né? Ó, nós temos no Hardcore, tá? Apenas a captura da chave primária como sendo inteira. Era uma limitação que nós tínhamos no lookup. Limitação entre aspas, né? Porque o lookup já fazia tanta coisa, reduz tanto código em uma aplicação Delphi, né? Por exemplo, um RP da vida, que você usa muitos lookups, que não se tratava de uma limitação tão, mas existem, né, usuários com tabelas que têm tipos de chave primária como string, etc, etc, etc. Então agora no Hardcore, gente, nós vamos ter aqui, ó, mega demo, nós vamos ter um demo com vários tipos de lookup. Então eu vou ter um lookup pegando tal, uma chave big int, uma chave string, tal, uma chave do tipo data, tá certo? E uma chave usando o getPK. São todos recursos novos, tal. Então eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Ele trouxe aqui de volta uma chave big int, tal. Estou aqui com outro exemplo que nós temos no Hardcore. Ele vai trazer, ó, uma chave do tipo string, tá? O padrão que nós temos, né, já que eu vou explicar que é o novo modelo, tá? Ó, aqui eu vou ter o padrão que é timestamp como chave primária, tá certo? E aqui a gente tem o padrão normal, que é chave inteira, só que utilizando o getPK, tá? Ó, então eu vou ter uma chave composta, tá? E eu quero pegar dessa chave composta um campo específico, no caso aqui o idprod, tá? E aqui, gente, nós temos agora o nosso novo modelo de lookup, tá? Então esse novo modelo, ele vai seguir esse padrão aqui, tá? Ele não renderiza, tá? Ele não renderiza mais na tela os botões, tá? Ele vai pedir para que você digite alguma coisa, tá? O botão de adicional, ele vai estar aqui agora embaixo, né? Ó, seguindo o layout desse item. E ao selecionar um item, ele vai colocar aqui, ó, o meu lookup em read only, tá? E vai mostrar um íconezinho aqui, ó, de uma latinha de lixo. Caso o usuário queira mudar essa seleção, ele clica na latinha para ele poder fazer uma seleção diferente. Esse modelo de lookup também foi uma solicitação do mesmo usuário que solicitou o modelo novo de CRUD, tá? Agradecer aqui ao Marlos, né? Lá do Maranhão, ok? Bom, gente, nós temos aqui, ó, o exemplo que eu citei ainda agora, que ele tem o read only, tá? Então, ao selecionar o item, o meu lookup, ó, ficou read only, ele não permite digitar. Por padrão, o lookup permite digitação. Então, aqui a gente vai ter o nosso lookup com a opção read only. Bom, tudo isso aqui, gente, a gente já demonstrou, né, ó, todas essas novidades aqui relacionadas com o lookup, tá? O nosso showHide, tá, que é uma função que a gente ganha tempo, né, para exibir panels, tá, também ganhou uma novidade, tá? Então nós vamos ter agora
dentro do show hide, quando eu abrir o show hide, ó, ele vai manter a minha tela agora a tela que está por baixo de forma modal. Então eu não vou também mais poder clicar em nada aqui dessa tela. Tá? Então eu vou selecionar o que eu tenho que selecionar para ele poder eliminar, né, o que eu estou trabalhando. Beleza? Bom, um outro benefício que a gente vai ter agora no show hide nós vamos pegar aqui o demo messages. Tá? Então eu vou ter aqui o exemplo aqui do show hide, tá? Então eu vou ter aqui, vou chamar, tá, uma mensagem, tá? E eu vou poder empilhar mensagens, tá? Então isso aqui também agora vai ser possível a gente realizar, tá, com o show hide, tá? Então a gente vai ter esse recurso, né? E todos eles, né, com a possibilidade, né, de eles estarem de forma modal, ok? Bom, gente, os novos exemplos que a gente já mostrou, tá? Aqui alguns exemplos para vocês, os exemplos do lookup, lookups isolados, o demo message, né, que eu acabei de demonstrar para vocês, o list view dinâmico que a gente mostrou num vídeo anterior, mas vale a gente rever, né, novamente, tal, o nosso list view dinâmico, tal. Então a gente vai ter agora esse recurso, tal. A criação de componentes de forma dinâmica é algo já comum dentro do Hardcore. Lembrando que tudo isso aqui, gente, não faz uso de templates HTML, não faz uso de nenhum recurso HTML. Tudo são componentes nativos do NIGI, tá? Renderizados, aplicados à responsividade fornecida pelo Hardcore. Tá? Então, esse recurso que nós estamos aqui realmente trazendo como novidade vai ser a nossa barra de paginação, tá? Que aí ele vai interagir, tá? No código é demonstrado como você fazer essa interação, tá? E aí você vai poder, através desse exemplo, criar qualquer coisa, tá? Você vai poder criar qualquer tipo de lista, tá, dinâmica, utilizando aí o Hardcore e utilizando os recursos de responsividade. Tá? Então você vai poder ter tudo, né, ó, tudo de maneira responsiva. Beleza? Vamos ver aqui, dando continuidade. A criação de blocos, né, ó, componentes dinâmicos para adicionar ou deletar, certo, conteúdo em uma tela. Nós também demonstramos isso daqui num vídeo anterior, mas vamos fazer aqui um reforço, tal. Então, o Add Form Blocks, a gente vai pegar como exemplo aqui um cadastro de contatos, né, por exemplo. Então você vai ter, imagina que tu tem um cadastro de clientes e aí você vai ter vários blocos, né, com endereço, etc, etc. E aí você quer um bloco oferecer para o teu cliente que ele possa adicionar blocos para ter contatos. Então, ó, quando você clicar aqui, ó, ele vai adicionar aqui, ó, nome, telefone, certo? Ó, cliquei, ó, ele vai adicionando novos campos de dados e você vai poder, ó, deletar essas informações, tá? Então fica mais um recurso bacana sem uso de HTML oferecido, tá, pelo Hardcore na versão 6.0. Bom, gente, algumas outras melhorias que não deixam de ser importantes, tá? Mas que também vão agregar valor aí ao layout da gente, tá? Então, houve aqui uma contribuição aqui do Gustavo, tá? Da GR Soft, tá? Que a gente teve o layout dos nossos radio groups, tá? Eles foram aprimorados, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui eu acho que aqui eu tenho um exemplo. Não vou ter um exemplo aqui. Vou pegar aqui no meu cadastro básicos, meu cadastro de feriados, tá? Ó. Então eu vou editar ele aqui, tá? Desculpa, não é esse cara, é o Fish Facts, perdão, Fish Facts. Então, ó, nós vamos ter agora, ó, o layout aqui do nosso radio group, tá? Ó, seguindo o padrão de cor do tema, tá? Ó, e um visualzinho bacana, né? Melhor do que o padrão oferecido pelo Unigui. Agora também, para finalizar, gente, as mensagens do BS Alert e do RC Alert, nós vamos poder agora atribuir, ó, o ícone que a gente quer colocar na mensagem, tá? Então a gente tem, né, ó, vamos
mais uma vez aqui, vamos pegar aqui o nosso Demo Panels, tá, ó. Então a gente tem aqui, ó, mensagens que a gente já utiliza aqui por padrão, tá, ó, no BS Alert e no RC Alert. Aí eu trouxe um exemplo de você alterar dinamicamente e alterando os ícones e tudo, tá? Então, ó, clicou aqui, eu estou alterando o ícone padrão, tá? E fazendo uma mudança aqui em tempo de execução. Gente, tem muito mais coisa ainda para apresentar e ainda tem bastante coisa para me finalizar o Hardcore 6.0, tá? Eu agradeço a vocês, agradeço a todos os usuários, né, que acompanham aí o Hardcore já desde 2019, tá? Usuários que ganharam, tá, novos clientes que desenvolveram suas aplicações com base do Hardcore. Nós temos usuários aí com mais de 10 aplicações desenvolvidas nesses 4 anos de Hardcore, tá? Com base, né, em toda a infraestrutura que o Hardcore oferece, aplicações das mais diversas modalidades, né, diferentes. Tá? Pessoas que ganharam novos clientes, foram para um novo patamar, né, com suas aplicações, que saíram do velho VCL, foram para a web, tá? Sem precisar aprender HTML, sem precisar aplicar template HTML, programando de forma rádio, utilizando todos os recursos que o Delphi e o Unigui oferecem. Tá? Gente, fica então o meu agradecimento, tá? E pedir a paciência de vocês, que em breve nós estaremos liberando a nova versão do Hardcore. Um abraço.